Bom dia, bom dia, bom dia, sétimo ano. E aí? Hoje nós vamos partir então para o projeto de escrita de um post, certo? Na aula de ontem nós analisamos, o post da Valéria aqui na página 43, certo? A respeito de uma crônica do Luiz Henrique Pelanda, ok? Da página 41, sobre visita envergonhada. Então, vocês leram essa crônica e aí a gente trabalhou em cima do comentário que a Valéria deu sobre essa crônica, né? Então, um comentário de um post, certo? Com certeza aí, quem de vocês tem alguma rede social, já fez algum tipo de comentário sobre a opinião de alguém, sobre um tema, um texto, algum tipo de artigo. Se não fez, a gente vai aprender a fazer isso agora, tá? Porque agora vocês é que vão ter que fazer um post de um blog, tá? Então, aqui na página 44, vejam aqui embaixo, tá? Vocês têm um projeto de escrita. Nesse projeto de escrita, vocês terão que fazer um comentário sobre um artigo que vocês lerem na internet, num blog, certo? A gente vai conversar sobre isso agora, tá? Então, hoje é nossa aula 18, certo? Então, a nossa aula 18 vai ser referente a essa produção de escrita aqui, ok? Então, qual é a preparação aqui? Acompanhem comigo aqui o número 13 da apostila, página 44. Pesquisem em jornais e revistas, na internet ou então em um blog, textos considerados interessantes por vocês. Então, você vai procurar um texto que você ache interessante, certo? Pode ser um texto sobre futebol, pode ser um texto sobre moda, pode ser um texto sobre, enfim, qualquer texto que seja do seu interesse, que você ache interessante. Por que a prof não vai determinar, eu quero que vocês façam um comentário sobre esse texto? Por quê? Porque às vezes um vai gostar, outro não vai gostar, outro vai odiar aquele texto, né? Então, cada um vai procurar um texto que seja bacana, que você goste, que você tenha achado interessante, tá? Então, leiam alguns, esse eu não gostei, vou ler outro. Então, leiam alguns textos da coluna ou do blog selecionado, que é esse do Pelanda. Vocês podem procurar lá textos, crônicas de Luiz Henrique Pelanda, por exemplo. Eu não sei que texto procurar. Procura sobre esse cronista aqui. Então, já é uma sugestão para vocês. Procurem sobre o Luiz Henrique Pelanda. De repente, lá nos posts dele, nos artigos dele, quero dizer, vocês encontrem algum texto que vocês gostem, que vocês achem interessante. E aí, vocês vão fazer o comentário em cima desse post, tá bom? E daí pode ser que fica mais fácil de vocês encontrarem esse texto, certo? Questão 15. Escolha um texto para comentar. Então, a partir do momento que você escolheu o texto, olha, esse texto aqui, gostei. Então, você escolheu o texto, tá? Aí, você vai decidir qual vai ser a sua intenção comunicativa desse comentário. Por exemplo, você pretende elogiar esse texto? Você pretende sugerir um assunto para a produção de outro texto? Olha, você poderia escrever sobre esse assunto. Olha, é um assunto que vários adolescentes precisam saber. Então, quem sabe você poderia escrever sobre esse assunto. Então, sugerir um outro assunto. Criticar o texto, por exemplo, você não gostou daquele texto e você colocar algumas críticas sobre a maneira que ele escreveu, a opinião dele sobre aquele tema, ou pedir um esclarecimento.
olha, eu não entendi essa parte que você disse, isso, isso e isso do texto. Você teria como fazer um esclarecimento sobre isso? Então, o que você pretende no seu post? Você pretende elogiar o post, você pretende sugerir um novo assunto, você pretende criticar ou pedir um esclarecimento? Então, isso você tem que estar em mente na hora de você escrever o seu comentário, tá? E aí você vai argumentar para justificar a sua ideia. Aqui na questão 16, seria para você analisar o texto. Então, qual o assunto presente no texto? Você pegou o texto, você está com o texto lá na sua frente. Por exemplo, se você pegou de um jornal, de uma revista, você pode recortar esse texto, tá? E colocar ali na sua frente. Bom, o assunto do texto é sobre novos craques do futebol. Então, é o assunto do texto. Qual a ideia principal do texto e as ideias secundárias? Então, você identifica qual a ideia principal, qual a ideia secundária. Sobre as ideias do texto, você concorda? Você achou que as ideias que o autor escreveu estão corretas? Ou você discorda? Você concorda parcialmente, né? Por quê? Então, esse quadro aqui, ó, é para você refletir. Você não precisa necessariamente preencher esse quadro aqui, mas você precisa refletir para a hora de você escrever o seu comentário, para a hora de você fazer o seu post, tá certo? A produção do post, questão 17. Planeje e escreva a primeira versão, ou seja, você vai fazer o seu rascunho. Ali, você pode se dirigir diretamente ao autor do post, tá? De modo informal, mas sempre respeitoso, né? Mesmo que você pretenda criticar algo. Se você decidir em criticar o post, né? O artigo, mesmo assim você tem que ser educado e respeitoso, né? Inicie o texto informando sua intenção, explicando o que exatamente quer comentar. Então você, olha, estou aqui para fazer uma crítica, você quer fazer uma crítica. Estou aqui para elogiar o seu texto, o seu artigo. Ó. Estou aqui para sugerir um assunto. Então você tem que deixar claro no seu post qual é a sua intenção, tá? Desenvolva a ideia de modo conciso. Então esse post ele não pode ser muito extenso. Tá? Vocês viram o tamanho do post da Valéria? Ele teve 3 parágrafos, ó, só que 3 parágrafos curtos, né? E aí a finalização, tá? Então o post ele não é um texto muito extenso para vocês escreverem, tá? Em poucos parágrafos, o post ele não deve ultrapassar 10 linhas, certo? Então é isso que vocês têm que escrever. Apresente os argumentos que justifiquem a sua opinião. Então, se a sua opinião é de criticar, você tem que justificar a sua opinião. Se a opinião é sugerir um assunto, então por que você quer sugerir aquele assunto? Sempre você tem que dar uma justificativa. O texto deve ser conciso e seguir as regras de concordância. Óbvio, né? Aqui a gente está trabalhando com a linguagem escrita, então vocês têm que estar dentro das normas gramaticais, então cuidado para escreverem certinho, tá? E ao final, reforce a ideia principal do comentário e faça a sua despedida, tá? No caso lá do post da Valéria, ela não assinou o post, ela colocou belo texto, mas vocês podem assinar no final com seu nome, né? Por mais que ela tenha lá no início do texto o nome dela, vocês podem finalizar com o nome completo de vocês, tá bom? Esse post vocês vão fazer numa folha, tá? Eu também gostaria que vocês me entregassem aqui na escola, se possível, com o texto que vocês vão comentar. Por exemplo, ai, prof, mas eu peguei um texto da internet e eu não consegui imprimir. Ok, certo? Mas eu gostaria que quem puder mandar o texto que você vai comentar junto com o seu comentário,
Eu agradeceria. Por quê? Porque daí eu vou ler o texto que você escolheu e vou ler o seu comentário sobre aquele texto para ver se faz sentido o que você está comentando, tá certo? Então, para aqueles que conseguirem mandar o texto junto, a prof vai agradecer. Tá? Aquele que não teve condições, não conseguiu, ai prof, meu texto era lá na internet, eu não tive impressora, não tive como imprimir, não tem problema, tá certo? Então, essa é a atividade de vocês, que vocês vão me entregar até sexta-feira, tá certo? Vocês têm até sexta-feira para me entregar essa atividade, tá bom? E agora, nós vamos ir um pouquinho aqui na frente, ó. Na página 46, vocês teriam conversação dirigida, certo? Porém, essa aula, ela deveria ser feita presencialmente, tá? Em duplas, e eu estaria dirigindo essa conversação de vocês. Como isso não vai ser possível no momento, a gente vai deixar ela para um outro momento, tá? Caso nós voltarmos ainda esse mês, a gente pode ver se consegue encaixar uma aula sobre essa parte aqui de conversação dirigida. Então, hoje, nós vamos ali na página 47, onde começa Organize Suas Ideias, tá? Então, a gente vai retomar aqui, certo? Então, aqui, Organize Suas Ideias. Nós temos ali, ó, relacione as características do gênero crônica argumentativa indicada à respectiva passagem do texto Alice no Reino do iPad. Lembra que a gente leu lá no início a crônica Alice no Reino do iPad? Então, a gente vai relacionar as características do gênero crônica argumentativa. É um texto publicado em jornal com certa regularidade. Quando ela fala assim, terminei a última coluna perguntando, né? Então, aqui, letra A, vocês vão relacionar com terminei a última coluna perguntando. B, inspira-se em assuntos do cotidiano, em fatos divulgados na mídia e discutidos pela sociedade, passada a emoção pela perda de Jobs. Então, essa é oh meu Deus, a relação aqui, a característica, tá? Dessa crônica. C, se é argumentativo, discute uma ideia, apresenta uma opinião a ser defendida. Letra C, mas a cultura artística e literária é indispensável para fazer avançar a humanidade. Então, aqui tem uma argumentação, né? Discute uma ideia, apresenta uma opinião a ser defendida. Então, o que acontece aqui nessa letra C. E letra D, a aproximação entre cronista e leitor, que é a primeira da coluna da direita. A resposta eu antecipava, é discutível, né? Então, é onde mostra que existe essa aproximação do cronista e do leitor. Portanto, fica D, B, A e C, tá? Página 47. 2. Complete os quadros com os pronomes possessivos e demonstrativos. Eles podem ser consultados e auxiliar em seu estudo. Então, isso aqui é um resuminho, tá? Do que a gente estudou anteriormente com relação aos pronomes possessivos e demonstrativos, tá? Então, aqui ficam duas tabelas para vocês estarem consultando sempre que necessário, tá? Esse Organize Suas Ideias, ele é um resumo da unidade. Possessivos, então vamos lá. Primeira pessoa no singular, meu, minha, tá? Ou meus, minhas. No plural, nosso, nossa. Aí vocês podem pôr entre aspas, né? O S no final, nossas, nossos. Segunda pessoa, teu, tua, ou teus, tuas, que vocês acrescentam o Szinho no final aí. E no plural é vosso, vossa.
ou vossos, vossas. Terceira pessoa no singular, seu, sua, ou seus, suas. E no plural, a mesma coisa, seu, sua, seus, suas, tá? Então, aqui, para você se referir aos pronomes possessivos e saber se está se referindo à primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, singular ou plural, nós temos essa tabelinha aqui para você se orientar. Demonstrativos. Este, esta, isto. Com relação à localização de tempo é presente. Então, acrescentem a palavrinha presente. Então, quando eu falo este ano, este dia, isto aqui, eu estou me referindo a presente. A localização no espaço é perto da pessoa que fala, já está anotado ali, e a localização no texto, a informação será dada, tá? Agora, esse, essa e isso. Com relação à localização no tempo, é tanto passado quanto futuro. Por quê? Quanto à localização no espaço, está perto da pessoa com quem se fala. Tá? Então, é perto da pessoa com quem se fala. Eu estou falando com uma terceira pessoa e essa pessoa está perto. Localização no texto, a informação foi dada. Agora, quando a gente usa aquele, aquela ou aquilo, com relação à localização no tempo, é um passado distante. Então, quando a gente vai usar naquele tempo, ó, eu estou me referindo a um passado distante, tá? Localização no espaço, longe. Então, está longe, ó, aquela mesa, ela está longe de mim. Diferente de eu falar este lápis ou esse livro, tá? Muito bem. Hora de estudo. Aqui nós temos um textinho, tá? As Teixeiras e o futebol, tá? Rubem Braga, é uma crônica de Rubem Braga, tá? E aí nós temos 6 questões para a gente resolver relacionadas a esse texto aqui, certo? Então, eu vou dar uma pausa, vocês vão ler esse texto aqui e aí a gente volta para responder as questões, certo? Então, já voltamos aqui. E aí, quem eram as Teixeiras? Eram umas meninas lá que não gostavam muito dos meninos jogando futebol na rua, né? Brigavam com eles, com medo que ia quebrar as vidraças, reclamavam, implicavam. Bom, questão 1. No texto em análise, o narrador relembra fatos de sua infância, os quais de algum modo impactaram-no. O trecho que deixa nítido esse distanciamento temporal do narrador atual com a criança que ele fora é. Então, para a gente entender que esse trecho, né, que esse texto fala de uma época, de um tempo passado, qual trecho do texto mostra mais claramente isso? Letra A, uma das Teixeiras era mais cordial, chamava um de nós pelo nome, dizia que éramos uns meninos inteligentes. Quem sabe? Eu vou falar com o papai, quando ele chegar vocês vão ver, gritou certa vez uma das Teixeiras mais antipáticas. Ok, isso indica que é alguma coisa que passou, mas não um tempo muito passado, pode ser que tenha sido uma coisa de ontem, né? Vamos ver a C. Hoje que o time e eles dois morreram, essa súbita certeza ao meditar no distante passado. Então, essa letra C mostra realmente que esse distanciamento temporal, né, do narrador atual com a criança que ele fora. Então, ele não é mais criança, né? Então, ele não está contando simplesmente um fato que ocorreu ontem, certo? Então, portanto, letra C. Questão 2.
Analise os trechos a seguir. Então, temos lá o trecho 1. Às vezes, aquela ou outra teixeira voltava a gritar conosco e acabavam nos chamando de moleques. 2. Uma das teixeiras era mais cordial, chamava um de nós pelo nome, dizia que éramos uns meninos inteligentes. A leitura comparativa dos trechos apresentados permite inferir a respeito das teixeiras que: letra A. Uma das teixeiras buscava resolver o problema do barulho ocasionado pelos meninos, tentando mostrar uma atitude respeitosa em relação a eles? Sim, né? Porque uma delas era mais cordial, ela queria tentar resolver o problema com os meninos de uma forma mais tranquila. Olha, vocês são os meninos inteligentes, né? Vamos tentar resolver isso de uma forma legal, vão jogar mais para baixo ou quem sabe mais para cima, né? Não precisem deixar de jogar, mas olha, aqui pode quebrar vidraça. Então ela tentava trabalhar com o psicológico deles, né? Enquanto a outra, saem para lá, vocês vão quebrar, vocês são os moleque. Então aí já na letra A a gente já consegue entender que sim, né? Uma das teixeiras buscava resolver o problema do barulho, tentando mostrar uma atitude mais respeitosa. A letra B, todas as teixeiras irritavam-se com o barulho ocasionado pelos meninos e terminavam por ter reações intempestivas? Não, né? Porque uma delas tentava de uma forma mais respeitosa. C. Duas das teixeiras tentavam dissimular a raiva sentida pelo barulho ocasionado pelos garotos, fingindo uma atitude cordial? Não, só uma tentava resolver de forma cordial. Todas as teixeiras buscavam resolver o problema do barulho ocasionado pelos meninos de forma respeitosa? Não, só uma. Duas das teixeiras irritavam-se muito com o barulho, chegando a ofendê-los, ao passo que a terceira não se incomodava e se divertia? Também não, né? Então aí, letra A. Questão 3. Analise com atenção as seguintes assertivas. Então, nós temos aí 3 afirmações. No trecho: não, lá o campo não presta. Argumento, aliás, sincero de ordem técnica e, portanto, irrespondível. O narrador demonstra concordância com a opinião expressa por um dos jogadores a respeito da qualidade do campo. 2. No 5º parágrafo, verifica-se que uma das teixeiras tenta convencer os meninos a jogar mais para cima da rua. Nesse trecho, a personagem deixa nítido que esta mudança de local não incomodaria os demais vizinhos. Nem tanto, porque ela fala meio baixo para o vizinho de cima não escutar, né? 3. A expressão "o coronel de bigodes brancos", dentro do contexto da narrativa, permite a inferência de que o pai das teixeiras impunha respeito aos mais novos? Bom, a respeito das assertivas, é correto o que se afirma em 1 e 3, né? A 2 não, por quê? Porque quando ela afirma para eles jogarem mais para cima, ela fala um pouco mais baixo, né? Para que os vizinhos de cima não ouçam, né? Propôs ela com certa astúcia, falando um pouco mais baixo, como se temesse que os vizinhos de cima ouvissem. Então, questão E, 1 e 3. Na questão 4, não foi abordado no texto desrespeito às pessoas, incompreensão dos adultos, generosidade com o próximo, preconceito racial, opinião dos personagens sobre algo. Bom, no texto não foi mencionado preconceito racial, né? Teve um desrespeito? Sim. Teve incompreensão dos adultos? Sim. Teve generosidade com o próximo? Sim. Teve opinião dos personagens sobre algo? Sim. Não teve ali, no caso, preconceito racial. Levando-se em conta a progressão da narrativa, o trecho que não constitui uma opinião no texto é: uma das teixeiras era mais cordial. Aqui o autor está dando uma opinião sobre uma delas, então é opinião. Não, lá o campo não presta. É uma opinião que ele está dando sobre o campo. Era uma pessoa realmente importante, então está dando uma opinião sobre o pai das meninas, né, das teixeiras.
Esses meninos estão mesmo impossíveis. É uma opinião sobre os meninos, as quais eu também já disse, não apreciavam futebol. Questão E. Então, não constitui uma opinião. Questão E. Questão 6, ainda relacionada ao texto. Releia o trecho As Teixeiras do Futebol e indique o trecho a que se refere o pronome destacado. Tem lá assim, ó, às vezes aquela ou outra Teixeira voltava a gritar conosco. Letra B. Uma ou duas vezes nos transmitiu essas queixas sem convicção. Então, na letra A, aquela, ó, então vocês vão colocar lá, letra A. Uma das Teixeiras costumava nos passar um pito da janela. Então, aquela está se referindo a essa Teixeira aí. Uma das Teixeiras costumava nos passar um pito da janela. Letra B. O essas que está sublinhado ali está se referindo às queixas que algumas teixeiras faziam em nossa casa. As queixas que algumas teixeiras faziam em nossa casa. Ok? Questão 7. Complete o texto com o pronome adequado, considerando que a pessoa não mora sozinha. Impossível, nós já verificamos todos os encanamentos do nosso apartamento. Se ela está dizendo nós já verificamos, é porque é do nosso e não do meu, né? Até porque o enunciado já está dizendo que não mora sozinho, né? Sozinha. Você flexionou essa palavra no singular ou no plural? No feminino ou no masculino? Para concordar com qual termo da oração? Bom, está no singular masculino. Para concordar com apartamento, né? Nosso apartamento. Como que eu ia dizer nossa apartamento? Então, aí no caso, está no singular masculino para concordar com apartamento. Questão 8, para nós finalizarmos. Na frase, nosso desejo para este planeta é que todos os seres tenham sua vida preservada. Quais são os pronomes que nós temos aqui? Então, aí na letra A, nosso, pronome possessivo. Depois, este, demonstrativo. Todos, indefinido. E sua, possessivo. Então, nós temos aí 4 pronomes, tá? Letra B. A qual pessoa do discurso cada pronome está relacionado? Então, vamos lá. Este faz uma setinha. Ele está relacionado a todos. Espera aí. Nosso desejo para este planeta. Perdão. Este, todos e sua. Peraí, tá errada essa resposta aqui. Ó, nosso faz setinha, está relacionado com desejo. Este está relacionado com planeta. Ah, não. Desculpa, paga tudo. Agora que a prof entendeu aqui, ó. A qual pessoa do discurso? Se é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então, olha só. Este, todos e sua são pronomes de terceira pessoa. Ponto. Nosso é pronome de primeira pessoa. Lembra a nossa tabelinha lá da página 48? Só conferir lá, ó. Nosso é primeira pessoa, tá? Aí, seu e este, tá?
é terceira pessoa, tá certo? Então, hoje nós ficamos por aqui, tá? A tarefa de vocês, o que que é? Produzir o post, tá? De um artigo que vocês vão pesquisar. Se possível, vocês vão me entregar junto com o post de vocês o artigo, tá? O texto que vocês pesquisaram, que vocês leram, vocês vão me entregar junto, grampeadinho, tá? Então, isso é para sexta-feira, essa tarefa, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem, me perguntem para maiores esclarecimentos. Mas eu acho que ficou bem claro no vídeo, né? Um beijo, pessoal, e até amanhã na nossa aula de inglês.